Nós iniciamos na semana passada uma série intitulada Milagres, os Extraordinários Feitos de Jesus. O objetivo é que nós passemos esse mês e o próximo mês estudando alguns milagres de Jesus. Na semana passada, o pastor Eben introduziu essa série falando sobre o que são, na verdade, esses milagres, para onde eles apontam. Hoje nós vamos estudar o milagre no qual Jesus acalmou a tempestade. Depois vamos ver Jesus expulsando demônios. Vamos vê-lo também ressuscitando mortos. No próximo mês, nós o veremos mais uma vez curando agora um cego. O veremos multiplicando os pães. Em seguida, curando um leproso. E finalmente nós vamos concluir essa série tentando entender o que tudo isso significa para as nossas vidas, o que a gente pode esperar de todos esses milagres. O objetivo dessa série é então, basicamente, responder duas perguntas. Todos os sermões terão essas duas perguntas como uma espécie de mapa. É sobre elas que nós pensaremos, sobre elas que nós meditaremos. A primeira delas é: o que os milagres revelam acerca de Jesus Cristo, o operador de milagres? Nós vimos que milagres, na verdade, são sinais, e sinais, eles não apontam para si mesmos. Sinais apontam para algo maior. E esses sinais apontam para Cristo, e o que eles falam da pessoa e da obra de Cristo Jesus? A segunda pergunta a ser respondida é o que nós podemos aprender e esperar em relação a tais feitos de Cristo. Diante desses sinais, qual deve ser então a nossa expectativa? Nessa manhã, os nossos olhos e a nossa atenção se voltará para o texto de Marcos, capítulo de número 4, e nós leremos do versículo de número 35 até o versículo de número 41, e faremos essa leitura enquanto vamos expor esse texto. Mas antes disso, eu queria então chamar a atenção das crianças, todas as crianças, por favor, olhem aqui para mim, que eu gostaria de contar essa história para vocês, ok? Então as crianças, as que estão dormindo, acordem, prestem atenção aqui e olhem agora para mim. Deixa eu ver se está todo mundo olhando, ok? Agora que vocês olharam para mim, olhem para o telão. Observe o que aconteceu. A Bíblia diz que certa vez Jesus estava com os seus discípulos. E os seus discípulos, essa é a história de alguém que fez algo que deixou os seus discípulos assim, boca aberta. Eles estavam tomados de um medo. E por que eles estavam tomados desse medo? A resposta a essa pergunta está exatamente nessa história. Na história em que Jesus acalmou a tempestade. A Bíblia diz que Jesus estava certa vez em uma região e ele precisava atravessar um grande lago. Eles chamavam esse lago de Mar. Eles chamavam de Mar da Galileia. E eles precisavam então sair de uma ponta para outra ponta. E aí nessa época não dava para ir de jumento. Também não tinha avião. Eles precisavam então ter uma ideia. E essa ideia é: vamos atravessar de barcos. E assim eles fizeram, porque não dava para ir a pé. A distância era muito grande. Jesus entrou então no barco com os seus discípulos e seguiram viagem. A viagem estava extremamente tranquila. O mar estava calmo, só que uma coisa aconteceu. Jesus estava tão cansado que ele foi dormir. Ele deitou e logo no início da viagem ele dormiu. Só que uma tempestade enorme atingiu o barco. As ondas eram tão grandes que começaram a encher o barco. E os discípulos: socorro, socorro! Eles ficavam apavorados. O que eles fizeram? Correram para o capitão, dizendo: capitão, nós vamos afogar, o senhor tem que nos ajudar. Jesus abre o olho, meio sonolento, e ele sai do barco. Ele estende então as suas mãos e diz assim: vento, fique quieto. Mar, acalme-se. E diz a Bíblia então que nesse exato momento, imediatamente, o vento parou e o mar se acalmou. Diante disso, os seus discípulos ficaram apavorados. E Jesus disse: vocês não têm fé? E eles ficaram sem saber o que dizer. Tamanho era o susto, tamanho era o pavor. E a pergunta que eles fizeram: que capitão é esse? Quem é esse que até o mar faz sossegar?
Quem é esse que tem domínio sobre todas as coisas, até mesmo sobre a natureza? Agora, crianças e adultos, preste atenção em uma coisa interessante dessa história. Não foi por acaso que eu coloquei na liturgia todos os textos no Evangelho de Marcos e, sobretudo, o segundo texto, que já fala do ministério de Jesus ali na Galileia. A razão pela qual eu coloquei isso foi propositalmente para mostrar que antes desse evento, Jesus já tinha feito alguns milagres. O primeiro milagre ele fez em Caná da Galileia, uma região bem próxima a onde ele está agora. Ele transformou água em vinho. Os seus discípulos então puderam ver esse milagre. Depois disso, a Bíblia diz, e nós lemos isso na liturgia, que ele curou várias pessoas. As multidões iam até ele, elas queriam tocá-lo, elas iam até ele em busca de cura física. A Bíblia diz ainda também que nesses primeiros dias do ministério de Jesus, ele expeliu demônios. Ele colocou em ordem o mundo físico, ele colocou em ordem o mundo espiritual. Agora é espantoso ver que depois desse milagre extraordinário, os discípulos ficaram apavorados. Marcos usa 3 palavras, repete a mesma palavra 3 vezes durante esse texto, a palavra mega, grande. Ele diz que a tempestade foi uma grande tempestade. Depois dessa tempestade, até mesmo incomum, houve uma grande bonança. E depois, finalizando o texto, ele diz que os discípulos foram tomados de um grande medo. Isso mostra que Marcos está descrevendo o medo depois da tempestade, maior do que o medo antes da tempestade. Se durante a tempestade eles ficaram desesperados, eles disseram, nós vamos morrer. Depois da tempestade eles dizem, agora nós estamos mortos. E espantados eles fazem uma pergunta, quem é este? Quem é este que tem poder até mesmo sobre a natureza? E a pergunta a ser feita aqui é, por que esse espanto? Porque mesmo depois de ter visto vários milagres, visto com seus próprios olhos, testemunharam maravilhas, coisas extraordinárias, por que os discípulos estão tomados de pavor? E por que a surpresa? Porque eles estão tão surpresos diante de uma realidade como essa. O sermão dessa manhã, então, visa responder exatamente essa pergunta. A razão dessa surpresa. E para respondermos essa pergunta, então, nós precisamos voltar ao texto. E eu convido você que vai, então, leve os seus olhos até Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35 e 36, diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram no barco, assim como estava. E diz o texto ainda que outros barcos também seguiram a Jesus. A situação aqui é a seguinte: Jesus está na região da Galileia. Eu disse para vocês que, e vocês sabem disso, que Jesus, ele cresceu em Nazaré. O seu primeiro milagre foi bem perto dali, em Caná da Galileia. E agora, geograficamente, ele está exatamente aqui, onde há essa terceira seta. Ele está em Cafarnaum. E ele precisa então atravessar para o outro lado. E esse é o destino de Jesus. A razão pela qual o texto começa dizendo assim, naquele dia, esse dia apresentado é o mesmo dia do capítulo do versículo 1 do capítulo de número 4. Jesus está, uma multidão está à sua volta, ele não consegue então se movimentar direito, então um barco é colocado e ele começa a falar à multidão, provavelmente de dentro do barco. E aí depois desse dia cansativo, depois de ter pregado, depois de ter feito muitas coisas, Jesus então diz, olha, nós precisamos agora atravessar para o outro lado. Então é provável que aqui já seja o final do dia. Para que a gente possa entender exatamente o que aconteceu, eu trouxe para vocês então um vídeo que mostra exatamente o Mar da Galileia nesse horário próximo.
Aqui está o mar da Galileia. Se vocês observarem bem, vocês vão perceber que o mar da Galileia nada mais é do que, na verdade, um grande lago. E esse lago, normalmente, as águas são calmas. Há uma tranquilidade. A calmaria é tão grande nesse mar, que o texto nos diz que Jesus, logo no início da viagem, diz os estudiosos, ele dormiu. Lucas, quando vai falar desse milagre, ele usa uma palavra peculiar para navegar. Há duas palavras que eram muito usadas para falar de navegar em mares como esse, em lagoas como essa. A primeira palavra diz respeito a remar. A segunda palavra diz respeito a simplesmente navegar, que nada mais é do que deixar que a pequena brisa o conduza. Em momentos de mar revoltos era necessário remar, como se faz, por exemplo, com um caiaque para se manter em pé. Mas em tempos de calmaria, simplesmente deixava que a brisa conduzisse o mar. E é isso que está acontecendo. O mar está calmo, há uma calmaria. E simplesmente Jesus permite que a brisa o conduza e ele está dormindo. Ele está dormindo, pegando no sono. Só que uma coisa curiosa acontece, porque nessa região, essa é uma região de grandes temporais repentinos. Observe vocês que o versículo de número 37 diz: levantou-se um forte vendaval e ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este começou até mesmo a se encher d'água. Ele foi se enchendo de água. Por que esse temporal ele se levanta rapidamente, ou como diz Lucas, ele cai sobre os discípulos? Por que isso acontece? Porque o tempo simplesmente muda de uma hora para outra. A resposta dessa pergunta está exatamente na geografia do lugar. Aqui está o mar da Galileia, ou o lago da Galileia, visto por cima. Vocês observam que esse lago, então, ele faz parte de uma grande depressão. Esse lago, ele tem algumas coisas peculiares. Primeiro, ele está a 200 metros abaixo do nível do mar, o mar Mediterrâneo, que está geograficamente próximo desse mar da Galileia. A segunda característica é que ele é rodeado de montanhas. Ele está em uma planície cercada então de montanhas. Montes enormes, por exemplo, o Hermon tem mais de 3.000 metros. E era então comum que nessa região, nesse mar, principalmente nesse período de inverno, as melhores datas colocam esse evento em 29 depois de Cristo, no inverno 29 depois de Cristo. O frio que então descia das montanhas se encontrava com o ar quente da planície, e a consequência disso era ventos de até 112 km por hora, e ondas que chegavam a quase 3 metros. Esse é um evento tanto previsível como imprevisível. Ele é previsível porque era comum isso acontecer, principalmente no final da tarde. Período de verão e inverno, era comum tempestades acontecerem. Mas o aspecto de imprevisibilidade desse evento é que não se sabia a hora que viria e nem a força. O que acontece aqui é algo que é comum, mas tem um aspecto incomum. O aspecto incomum está exatamente no grau dessa tempestade. É por isso que Marcos, quando vai descrevê-la, diz que é uma mega tempestade. É uma grande tempestade. Observe vocês agora que, contrastando com toda essa realidade, diz-nos o texto que Jesus dormia. Versículo de número 38 diz assim: Jesus estava ali na popa e dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. A palavra aqui, dormindo, significa de fato alguém que está em um profundo descanso. E com isso, Marcos está então colocando um contraste profundo entre o caos que está lá fora e a calmaria que está em parte do barco. O mundo está lá fora em um caos, mas enquanto isso, Jesus simplesmente dorme. E por que Marcos o apresenta dormindo? Pelo menos por algumas razões. A primeira delas é para mostrar que Jesus Cristo de fato é homem. Ele é homem como
os seus discípulos, ele também se cansa, ele também sente cansaço, ele também tem necessidade de dormir. Esse detalhe não é colocado aqui por acaso. Marcos tem um objetivo em apresentar esse detalhe, e o primeiro objetivo é: Jesus é homem. Ele é homem como nós. Mas colocando-o também dormindo, isso mostra o quanto o Filho de Deus, ele tinha uma plena confiança no Pai. Versículo de número 38, na segunda parte, diz então, que os discípulos, eles ficaram desesperados. E eles acordaram e eles foram até Jesus, e eles clamaram a Jesus de forma incisiva. E o texto diz que eles dizem: mestre, não te importas que morramos? Observe vocês que, para chamar Jesus é porque a tempestade é muito grande. Os estudiosos dizem que, pelo menos dos 12 discípulos, 7 eram pescadores experientes. A maioria deles vivia exatamente nessa região. Entendendo que esse evento, ele tem um aspecto de singularidade, mas ele tem um aspecto de uma realidade ordinária, nós podemos perceber que eles estavam acostumados com essas tempestades. Eles já sabiam lidar com essas tempestades. A razão pela qual eles vão buscar ajuda em Jesus é porque parece que não há mais jeito. É porque realmente a morte está batendo a porta. É porque todas as soluções dos marinheiros já foram colocadas em práticas. Vamos remar para um lado, vamos remar para o outro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não há mais solução. Não há mais o que fazer. Como bons religiosos, esses discípulos lembraram então de alguns salmos. Talvez o Salmo 65, versículo 5 e 7, quando diz: ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares, tu que firmastes os montes pela tua força, pelo teu grande poder, tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido das suas ondas e o tumulto das nações, socorre-nos. Ou ainda o Salmo de número 107, versículo 23, até o versículo de número 30, que também fala exatamente da mesma coisa, de como Deus tem poder sobre a tempestade, de como Ele governa a natureza, de como todas as coisas estão exatamente sobre as suas mãos, e Ele poderosamente governa todas as coisas, de como Ele pode fazer as ondas subirem, de como Ele também pode fazer com que as ondas abaixem, de como Ele controla o vento, de como Ele controla o rio. Esses discípulos também lembraram de uma outra coisa, que esse mesmo Deus já fez coisas extraordinárias no que diz respeito aos rios e aos mares no Antigo Testamento. Como bons leitores da lei, ele sabia que antes mesmo de Deus dar a lei ao seu povo, Deus os libertou do Egito e abriu o Mar Vermelho. Deus fez o Rio Jordão próximo a esse Mar da Galileia criar uma verdadeira parede para que o seu povo pudesse passar. Eles conhecem a história de Jonas e vê como Deus tem o poder sobre o mar para fazer com que a tempestade cesse na hora que Ele quer. Não tendo mais então soluções humanas, eles correm. Porque não há ninguém mais próximo de Deus naquele barco, senão Jesus Cristo. Talvez ele pudesse ouvir a oração de Cristo, se ele a fizesse. Talvez Deus então pudesse fazer algo extraordinário, usando Cristo como usou Moisés, usando Cristo como usou Josué. E é exatamente tomados por essa certeza que eles vão até Jesus. No entanto, observe o que aconteceu. Quando Jesus ouve o clamor e o desespero, Jesus simplesmente levanta e ele repreende o vento e o mar, dizendo: aquiete-se, acalme-se. E aí Marcos então diz que o vento se aquietou e fez mega bonança. Primeira coisa curiosa aqui é que Jesus fez algo aqui extraordinário, eu não sei se você conseguiu perceber isso. Porque quando alguém diz assim, quando um furacão,
E aqui a palavra usada para vendaval, alguns colocam essa palavra em termos modernos exatamente como se fosse um furacão. Quando o furacão passa por um lugar, depois que ele passa, os ventos vão embora. Mas percebeu que uma coisa ainda fica? O balanço das águas. Mesmo depois que o vento cessa, as águas precisam de um grande tempo para elas se estabilizarem. O extraordinário aqui é que Jesus não diz assim: vento, pare. Mas ele diz também ao mar: fique quietos, fique quieto. Agora você imagina, você está no barco, o barco está quase vindo a pique, as águas estão entrando do barco, e Jesus levanta e diz assim: para, vento, aquiete-se, mar. E imediatamente tudo faz e aquela calmaria que vocês viram no vídeo volta. Eles olham para Jesus e ele diz assim: quem é este que tem esse poder sobre a natureza? Aqui então está agora a resposta àquela pergunta. Por que a surpresa? Por que a surpresa se Jesus já tinha feito água virar vinho? Por que a surpresa se Jesus tinha feito pessoas andarem? Por que a surpresa? Não era comum se esperar que ele fizesse algo como esse? Há um detalhe aqui dessa surpresa. A razão dessa surpresa é que agora a ficha caiu. Deus tinha feito muitos milagres no Antigo Testamento, mas ele fez esse milagre usando pessoas. É verdade que o mar se abriu no Antigo Testamento por meio da instrumentalidade de Moisés, mas quem fez aquela ação foi o Moisés. Ou foi Deus por meio de Moisés e não Moisés. É verdade que Deus usou Josué para fazer um milagre no Rio Jordão, mas quem fez aquele milagre foi Deus e não Josué. Agora quem se levanta nesse barco para fazer com que as águas parem é o próprio Cristo. Ele não ora e não diz: Pai, faça com que esse mar se acalme. Não! Ele mesmo faz com que as águas parem. Faz com que o vento cesse. E no momento que ele faz isso, então, vem essa pergunta que é na verdade uma pergunta retórica. Quem é esse que tem poder sobre a natureza? Quem é esse que até o vento, as águas o obedecem? É como se ele estivesse dizendo assim: nós estamos diante de Cristo, do Deus vivo. É como se agora caísse a ficha, como se os olhos se abrissem desses discípulos, para que eles pudessem ver o que Marcos está tentando dizer, desde o primeiro versículo do seu evangelho. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele não é apenas um homem que nasceu do ventre de Maria, ele é na verdade o Filho de Deus, ele é na verdade essencialmente igual a Deus. E é exatamente porque eles estão diante de Deus, que o temor, depois da tempestade, é maior do que durante a tempestade. Quando Pedro, naquela pesca maravilhosa, viu o que Jesus fez, ele disse: Senhor, afasta-te de mim. Eu sou pecador. Eu não vou aguentar a tua presença. Quando Isaías foi tomado por uma profunda visão da pessoa de Deus, ele se volta e ele diz: Senhor, ai de mim. Se vocês observarem nos versículos anteriores a esse texto de Isaías, capítulo de número 6, nos primeiros 5 capítulos, sobretudo no capítulo de número 5, Isaías profere uma série de ais. Ais dos beberrões, ais desses, ai daquele. Mas quando agora ele tem uma visão do Deus vivo, ele olha para si mesmo e ele diz: ai de mim. Eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, e eu habito num povo de impuros lábios, e agora os meus olhos viram o Rei. E por essa razão eu estou perdido.
Você entende agora por que os discípulos estão mais temendo depois do que durante? É porque eles entenderam de fato quem agora estava ali com eles num barco. Quem ali estava era o Emanuel, é Deus conosco. Ele não é apenas um carpinteiro, não. Ele não é apenas um grande profeta. Ele não é apenas um grande sacerdote que tem livre acesso à pessoa de Deus. Ele não é apenas um ungido de Deus. Ele é, na verdade, essencialmente Deus. O próprio Deus está ali conosco. É Deus conosco, é Emanuel. Isso nos leva, então, a pensar em algumas coisas. Eu disse para vocês que a nossa série visa responder basicamente duas perguntas. A primeira delas é: o que esses milagres revelam acerca de Jesus Cristo, o operador dos milagres? E o que esses milagres podem, o que nós podemos aprender e esperar em relação a tais feitos de Cristo? Vamos responder a primeira pergunta. Primeira coisa, então, que nós aprendemos com esse milagre é que o Jesus dos milagres é o próprio Deus. Ele é essencialmente Deus. Ele é 100% Deus. É verdade que ele é 100% homem. É verdade que os 3 ofícios do Antigo Testamento estão zipados na sua pessoa. Ele é sacerdote, ele é profeta e ele é rei, mas ele não é apenas um profeta como os demais. Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Marcos mostra isso, apresentando-o como aquele que tem poder sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre o mundo físico, por isso ele pode então fazer com que um cego possa ver. Ele tem poder sobre o mundo espiritual, por isso que ele é quem determina as coisas como devem ser. Ele tem poder sobre a criação inanimada, porque é ele que criou todas as coisas. Porque ele pode dizer para o mar voltar ao lugar, porque ele criou. Todas as coisas foram feitas pela palavra do seu poder. Mas olha que coisa curiosa, é que o agente da criação é também um agente da restauração. E esse é o propósito do Evangelho. O Evangelho é mostrar como Deus, por sua graça, agora está cumprindo a promessa feita a Adão e Eva, de que nasceria do ventre da mulher, alguém que pisaria na cabeça da serpente, alguém que traria redenção ao universo, ao homem. Alguém que colocaria todas as coisas de volta nos seus devidos lugares. E agora os evangelhos estão apresentando esse rei que veio, e agora o seu reino já foi inaugurado. Aquilo que nós chamamos na escatologia de já e ainda não. Nós estamos tendo aqui então alguns vislumbres do que ele fará definitivamente na consumação de todas as coisas. Olha que coisa curiosa, como você precisa entender os milagres, conectando-os, não apenas ao mundo presente, mas sobretudo ao mundo por vir. As pessoas perdem muito se voltando para estudar os milagres, em busca que Deus faça essas coisas no presente. E eles perdem o que é mais essencial, que é o entendimento da obra mais plena de Cristo. Da restauração mais plena e profunda que Cristo está fazendo no universo e nas nossas vidas. Jesus está colocando as coisas em ordem, e a gente já pode ver isso. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, 22 e 23, que a natureza geme aguardando então o momento onde ela vai ser restaurada, redimida. Porque a queda afetou profundamente toda a natureza. A queda afetou a criação. No entanto, Jesus Cristo está mostrando como ele vai colocar ordem em todas as coisas. Esse é o conceito de paz no mundo judaico. Um profundo bem-estar
uma harmonia em tudo que está à sua volta. E Jesus então está com esses milagres, e de maneira especial com esse milagre, mostrando como Ele vai restaurar todas as coisas que foram criadas e vai colocar de volta nos seus devidos lugares. Essa é a razão, por exemplo, que quando João, na sua visão do Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 1, ele diz que vê novos céus e nova terra. E um dos detalhes que João traz nesse versículo é que o mar já não mais existe. Há um debate entre os teólogos se no novo céu e na nova terra nós teremos mar literalmente, que essa não existência do mar, ela é literal ou simbólica. Alguns entendem que João está aqui inspirado pelo Espírito Santo de Deus, dizendo que o mar físico não existirá. Ou seja, no novo céu e na nova terra, nós não teremos mares. Apesar de respeitar os meus colegas que pensam dessa maneira, eu entendo à luz, sobretudo do gênero literário apocalíptico, que sempre está trazendo ideias figuradas para apresentar coisas maiores do que o que é dito literalmente, para entender que quando João, e nisso também esses meus colegas concordam, quando João diz que o mar não existe, ele na verdade está dizendo que as coisas que o mar representa no seu livro não mais existirá. E quando você lê o livro de Apocalipse, você vai entender que o mar é a origem do mal cósmico. O mar em Apocalipse é descrito como o lugar de grande tribulação, de grande angústia, que gera grande medo. É o lugar dos mortos, é o lugar do comércio da idolatria, e agora João está dizendo todas essas coisas que traz tristeza à alma humana, que traz angústia à alma humana, que produz medo, nada disso mais existirá. Porque nesse dia, quando esse dia chegar, quando o estado eterno chegar, nós desfrutaremos de uma profunda paz, e todas as coisas estarão nos seus devidos lugares. Algo que produz medo não mais existirá. No novo céu e na nova terra, nós vamos nos aproximar de Cristo, sem esse temor de sermos consumidos pela ira de Deus por causa do nosso pecado. Sabe por quê? Porque lá no novo céu e na nova terra, o pecado não mais existirá. A gente vai se aproximar de Cristo, a gente vai poder abraçá-lo, a gente vai poder conviver com Ele, sem nenhum temor no nosso coração, porque os nossos pecados foram perdoados, e por causa da sua obra, por causa da cruz, Deus não mais está em inimizade conosco. Por causa da cruz, Deus agora se relaciona conosco como Pai. Por causa da cruz, a gente pode estar com Ele para todo sempre. A gente não vai ter mais medo de ter Jesus do nosso lado, caminhando com a gente. Porque não haverá mais lugar para a ira de Deus. Desfrutaremos da sua graça para todo sempre. É verdade que aqueles que estarão no estado eterno de perdição, eles terão sobre si a ira de Deus para todo sempre. Eles terão uma vida dentro de um barco, que o tempo todo se encontra em tempestades. Por quê? Não se esqueça que quando Jesus profere o sermão profético, ele diz que nos últimos dias, e nós já estamos nesses últimos dias, nós teríamos fome. E observe que a fome está intimamente ligada com a questão da natureza, se chove ou se não chove, se chove demais ou se chove de menos. Mas ele diz também que nós teremos terremotos. E terremotos está exatamente conectado a essas tempestades que acontecem em alguns lugares. E Anthony Huckman diz que esses são sinais do julgamento divino. Deus está mostrando a sua ira sobre esse mundo, sobre aqueles que ainda estão se voltando contra Ele, contra o seu ungido. Só que no novo céu e na nova terra, isso não vai mais existir. Não haverá sinais dos julgamentos de Deus. Porque o julgamento já se foi.
E aqueles que estão em Cristo agora já foram julgados. E agora Cristo já os declara justos. E agora eles estão eternamente com o Pai. Para um dia, não. Para uma noite, não. Para todos sempre. Agora observe vocês que a gente precisa então entender o que a gente pode esperar e aprender sobre isso. Pelo menos 3 coisas. Primeiro, a nossa má teologia sempre nos faz responder mal. Sempre nos leva a dar má resposta à pessoa de Cristo. É curioso, né, que aqueles discípulos tomados por um medo, ele disse: mestre, e aqui não há nada de brando nessa exortação. O Senhor não se importa que a gente venha a perecer? Não é possível, o mundo está acabando e o Senhor está dormindo. Será que a gente não tem nenhum valor para o Senhor? Observe que quando a nossa má teologia entra em cena, a gente começa a questionar algumas coisas sobre Deus, sobre Cristo. A gente começa a duvidar das suas promessas. Ele disse: olha gente, nós vamos sair daqui, nós vamos para o outro lado, tá? Se ele disse, acabou. Se ele disse que a gente vai sair daqui e vai chegar aqui, ponto final, vai chegar. Ele prometeu. Ele diz: olha, prontou o barco aí, nós vamos sair daqui, a gente precisa ir lá, tá? Pronto. Não importa o que vai acontecer no caminho, ele vai chegar do outro lado. Porque ele não é homem para que minta, se ele disse, vai cumprir. Mas a gente começa a duvidar das suas promessas. A gente começa a desconsiderar a sua presença. E está ali naquele barco aquele que criou todas as coisas. Aquele que tem um governo sobre todas as coisas. Será que existe uma onda, um vento, ou sei lá o que você quiser pensar, maior do que o poder de Cristo? A resposta é não. Mas quando nós nos vemos em situações como essa, e a nossa má teologia entra em cena, a gente começa a desconsiderar a presença de Jesus e a duvidar do seu poder. E por que tudo isso acontece? Porque eles não entenderam de fato quem é Jesus. De fato quem é Jesus. A gente vendo essa história fica muito mais fácil, né? Se a gente agora estivesse em um barco com Jesus. Tempestade, não. Não desespera, pai. Segura a ansiedade. Tranquilo. Sabe quem está ali na popa dormindo? Por que você está preocupado? Tranquilo. Ele disse que a gente vai sair do ponto A e vai para o ponto B. Então, tranquilo. Continua aí remando. Vamos embora. Não haveria lugar para medo. É por isso que Jesus diz assim. Jesus faz uma repreensão dizendo assim: por que vocês estão com medo? Por que a fé de vocês é pequena? Ele diz assim, olha que coisa curiosa, ele diz assim: ainda não tem fé? Nessa parte do versículo, a palavra ainda ela é fundamental para você entender. Por que Jesus diz ainda? A gente leu na liturgia. Eles viram Jesus fazendo uma série de sinais, milagres atrás de milagres. E agora é o próprio Jesus que está no barco. Jesus está no barco com os seus discípulos que ele chamou, que ele disse que estaria com eles durante todos os momentos, até a consumação dos séculos, eu vou estar com vocês. Jesus diz: o que vocês querem que eu faça para vocês acalmarem? Fazer um cego ver não é suficiente. Pegar um copo de água e transformar essa água em vinho, não dá. Chegar para um homem que está tomado por um espírito demoníaco e falar assim: olha, deixe ele. Diante de tudo isso, vocês ainda não têm fé? E talvez, para que a gente não seja tão ácido com a crítica a esses discípulos, talvez a gente possa olhar para a nossa própria fé, né? Porque assim é eu e você.
Nessa história eu não me identifico com Jesus tranquilo, dormindo, não. Nessa história eu me identifico com os discípulos. Ansioso, preocupado, angustiado, tomado de medo. E eu acho que você não é diferente. Mas por que isso acontece com a gente? A gente precisa conhecer mais quem é essa pessoa que a gente anda. Quem é essa pessoa que a gente anda? Por isso, a nossa caminhada com Jesus deve produzir uma fé mais robusta. Jesus usa todas essas coisas para poder nos levar a uma fé mais robusta, para uma crença maior nele. A ideia é que essas verdades possam ser a nossa cosmovisão, a nossa maneira de viver a vida. E cosmovisão é quando uma verdade, por exemplo, Jesus Cristo é soberano. Essa é a verdade que a gente está expondo aqui. Ele é o Filho de Deus que governa todas as coisas. Mas isso vai ser a sua cosmovisão quando agora isso for o alicerce da sua vida e das suas decisões. Cosmovisão não é você ter um conceito sobre algo. Isso é entendimento de alguma coisa. Algo passa a ser a sua cosmovisão quando isso é o alicerce, quando agora as suas decisões, as suas ações, as suas reações estão firmadas nesse conhecimento. Que não está mais na mente, já desceu para o coração, já mexe com os seus sentimentos e agora é o lastro pelo qual você olha a vida e responde às situações. É isso que Jesus está pedindo deles. E agora a gente se encontra com o Emanuel, Deus conosco. É aquele que se faz presente. Por que medo se a gente tem a sua promessa, a sua presença e o seu poder? Lembra que eu disse certa vez que, e eu queria voltar a essa ilustração, eu disse para vocês que o jogador Cristiano Ronaldo, ele começou a fazer uma comemoração muito curiosa. Em um jogo muito difícil, estádio em apuros, ele faz um gol decisivo. E aí ele começou desde então a fazer essa comemoração, onde ele chega para a torcida e diz: calma, calma. E ele diz: eu estou aqui. Para que desespero, gente? Calma, estou aqui. Bem, não há dúvida que isso é uma tremenda soberba, né? Uma tremenda soberba. Cristiano Ronaldo não pode dizer isso. Não tem controle sobre as circunstâncias. Mal pode fazer um golzinho e fazer algumas coisas acontecerem, mas ele não governa um jogo de futebol. Não pode fazer isso. Mas existe alguém que pode dizer assim: ei, psst, calma, eu estou aqui. Calma. Por que ele pode dizer isso? Porque ele governa as circunstâncias. Ele tem poder para governar todas as coisas. Agora, uma coisa curiosa. Quem é Jesus dos milagres para você? A música que a gente cantou faz essa pergunta. Quem é esse que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece à sua voz? Quem é esse que anda sobre as águas e por onde passa tudo faz transformar? Quem é esse que todas as coisas podem ver e o coração do homem pode sondar? Quem é esse que cura as doenças e o corpo e a alma pode restaurar? A pergunta de Marcos é: quem é esse Jesus? A pergunta dos discípulos é: quem é esse que tem poder sobre a natureza? Que o vento e o mar lhe obedecem. Agora olha que coisa curiosa. A pergunta é feita, mas a resposta não é dada. Se você ler o texto logo depois desse evento, você perceberá que não há nenhuma resposta. O capítulo 5 diz: e eles atravessaram o mar e foram para outra região. Simplesmente. Marcos, como é que você faz isso com a gente? Por que você não dá a resposta, Marcos? Sabe por quê? O que Marcos está fazendo aqui é usando um recurso literário
para que quem ouça essa história, ou quem leia esse texto, depois disso, possa dar a sua própria resposta e a sua própria profissão de fé. Observe o que o William Hendricks diz, por exemplo, sobre esse texto. Ele diz assim, não sabemos a resposta que eles deram à pergunta que fizeram. De uma maneira muito apropriada, a narrativa conclui fixando a atenção sobre a pessoa de Jesus Cristo. O milagre não é um evento em si mesmo. Só o parênteses, abre e fechou. Sobre a pessoa de Jesus Cristo, de tal maneira que toda pessoa que a leia possa professar a sua própria fé e acrescentar a sua própria doxologia. Preste atenção, agora é eu e você que professamos a nossa própria fé sobre esse que nos foi revelado. E agora a gente canta a nossa própria música. Você pode reagir a esse Jesus como muitas pessoas reagem. Eles dizem, isso aí só foi um homem. Outros vão dizer, na verdade, esses milagres eles têm até algumas explicações. Essa região tinha muitos terremotos, então, muitos furacões, melhor dizendo. Então, sabe, um vendaval fez, mas o vendaval passou, a água voltou, né? Eles não conseguem explicar, evidente, como que no mesmo momento o vento e o mar parou de vez. Não, isso é balela, isso é história para criança dormir, para você contar para o seu filho depois. Outros vão dizer, olha, sabe, ele é até um cara bom, eu até acredito que ele é Deus, sabe, ele é filho de Deus, mas não tem nada a ver com a minha vida, meu estilo de vida, eu estou em outra pegada. É você que vai responder agora quem é esse Jesus diante dessa mensagem. E você pode responder negando, ou você pode responder se voltando para ele. Se você é um dos eleitos, você inevitavelmente se voltará para ele em confissão de pecados, de arrependimento, e vai entender que você não consegue viver sem ele. E se você já fez isso, você pode se voltar para ele nessa manhã, em um ato de confiança. Por isso eu queria convidar o pessoal da música, para que a gente possa cantar o cântico que fala sobre esse misterioso Deus. Esse misterioso Deus que caminha sobre o temporal, o vento e o mar são dele. E esse misterioso Deus é aquele que a gente pode confiar. Por isso que o coro é: meu Deus, confio em ti. Meu Deus, confio em ti. O meu objetivo o meu desafio final é que, além de você entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus e as implicações teológicas e práticas para a sua vida e para a vida da igreja, que você entenda e não caia num erro tão comum que esses discípulos caíram, que eu e você caímos o tempo todo, de duvidar do seu cuidado. Marcos quer mostrar que Deus cuida dos seus. Ele não está alheio ao nosso sofrimento. Não é verdade que Ele está distante, que Ele é um Deus distante. Não, Ele veio morar com a gente. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Não é verdade que Ele está nem aí para o nosso sofrimento, não. Ele se preocupa conosco. Por mais que você não entenda a conexão entre o amor de Cristo e o sofrimento da sua vida, não duvide que tem um plano. Não duvide que Ele está te levando do ponto A até o ponto B, e Ele vai te fazer chegar no ponto B, de acordo com a sua vontade e o seu querer. Mesmo que no meio de tudo isso, haja tempestades temporais, Ele está cuidando. Você pode não ver, você pode não entender, mas Ele está no controle de todas as coisas. O silêncio de Jesus não é sinônimo de inatividade. Senhor, nós queremos nessa manhã fazer a nossa própria doxologia. À luz do que aprendemos pela Tua palavra, nós queremos nessa manhã exaltar a pessoa de Cristo Jesus, o nosso Deus, digno da nossa reverência e da nossa adoração. Queremos também louvar o Teu nome, ó Pai, pela maneira como o Senhor planejou o Teu plano salvífico, pela maneira como o Senhor se fez conhecido a nós por meio da Tua revelação, pela maneira como trouxestes a nós as boas novas de salvação. Nós estávamos perdidos,
mas o Senhor nos achou. Nos chamou para fazer parte da tua família. Nos fez teus embaixadores e discípulos do teu Filho Jesus. Mas como esses discípulos que andaram com Cristo, Pai, volta e meia os nossos pés cambaleiam. Diante de situações inesperadas, muitas vezes somos tomados pelo medo, pela ansiedade, pela preocupação. E nós não apenas caímos em desespero, Pai, muitas vezes, não poucas vezes, nós respondemos mal à pessoa de Cristo. Duvidamos da sua promessa, duvidamos da sua presença, questionamos o seu poder. Nós queremos te pedir, ó Deus, perdão pela nossa fraqueza, por quão fraca é a nossa fé. Ao mesmo tempo, nós queremos te pedir que o Senhor aumente a nossa fé. Dar-nos uma fé robusta, Pai, para que haja paz no nosso interior, mesmo que haja turbulência no mundo no qual nós estamos vivendo. Que nós venhamos descansar na presença, na promessa e no poder de Cristo Jesus. E venhamos responder à sua pessoa com fé, com admiração, com adoração. Cuida dos meus irmãos, cuida de mim, Pai. Peço-te em nome de Jesus. Amém.